de hoje, a gente já, juntando tudo que a gente viu de conhecimento de estatística até esse momento, na última aula a gente teve noções de uma análise de variância, né, como fazer uma análise sensorial. Eu deixei uma atividade para fazer uma análise sensorial, né. Hoje eu queria então deixar aqui registrado, enfim, uma maneira, tá, bem aplicada de como que a gente pode fazer uma análise sensorial, né, de vários atributos no caso, e como que eu represento isso no artigo, né, ou melhor, como que não necessariamente no artigo, mas no trabalho final de vocês, né. Então o objetivo é a gente montar uma tabela final de resultados com todos os conhecimentos que a gente vem aqui, que vocês mais vão utilizar na análise sensorial, como interpretar as tabelas, né, nos artigos ou nos trabalhos científicos, tá? Então, é claro que vocês vão ter disciplinas de análise sensorial, né? E não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é simplesmente mostrar as análises para variáveis quantitativas, tá? Então, vamos lá. Vou começar por, né? Estou olhando um artigo, estou olhando um TCC, estou olhando um trabalho científico, me deparo com a seguinte tabela, né? Então, nós temos a seguinte tabela, tabela 1, onde diz composição físico-química de hambúrgueres de carne de búfalo, sem e com adição de fibra de laranja, né? Enfim, eu tenho uma formulação, tá? Depois eles vão mostrar como é que é a formulação. No artigo ele mostra a formulação. F1 é uma formulação, né? De acordo com, então, com adição de fibra de laranja também e toda a composição lá da carne, do hambúrguer, tá? Então, nós temos uma formulação 1, 2, 3 e 4, como se fôssemos 4 tratamentos, 4 formulações diferentes. Observem que está escrito média mais ou menos desvio padrão. Quer dizer que esse valor que está aqui é a média mais ou menos o desvio padrão, né? Então, a análise físico-química que está aqui é a umidade, lipídio, proteína, cinza, fibra alimentar total, carboidrato, valor calórico, né? São registros, né? Foi analisado, provavelmente. E aí, nós chegamos numa variável quantitativa e eles representaram, então, né, a média das amostras que eles observaram da formulação 1, da formulação 2, da formulação 3, da formulação 4, para cada um dessa composição físico-química. Aí a gente olha lá embaixo, tá escrito médias seguidas de letras diferentes na mesma linha, então se eu observar na mesma linha, apresentam diferença significativa com P menor que 0,05. Aí eles têm a formulação aqui que eles colocam do lado, né? Então, isso aqui a gente chama que está no rodapé de uma tabela. Então, o que eu estou comparando? Estou comparando diferentes formulações, né, para esses hambúrgueres, em relação à umidade, por exemplo. Né? Então, em relação à umidade, o que a gente pode observar? Que a formulação 1, por exemplo, e a formulação 3, tem um azinho, eles não diferiram estatisticamente com relação à umidade, né? Mas eles diferem da formulação 2 e da formulação 4, né? Se esse percentual for de menor umidade para maior umidade, quem tem a maior umidade? A gente vai observar pela média. Quem é que tem o maior número aqui? Quem tem maior número é a formulação 2. A formulação 3. Não, a formulação 1, que tem 69,41, né? Mas ela não diferiu dessa daqui. Né? Mas ela teria maior, então tanto faz a formulação 1 ou 3, as duas maiores foram a formulação 1 e a formulação 3, então tanto faz usar 1 ou a formulação 3 em relação à umidade, porque eles não diferiram, né? E assim a gente vai analisar cada uma dessas propriedades, né? Dessas variáveis. Então aqui nós temos a apresentação, né, dos resultados de uma pesquisa, né? Então o que a gente tem aqui? Isso aqui, esse trabalho, né, na verdade, vou mostrar para vocês, que é um artigo científico onde o título é Desenvolvimento e Determinação da Qualidade de Hambúrguer de Carne de Búfalo enriquecido com fibra de laranja. Então, claro, esse é o título, aí a gente geralmente vai olhar o resumo, né, no resumo a gente vai ter o objetivo, a gente vai ter a metodologia do estudo. Onde estaria a metodologia do estudo aqui? Né? A nossa metodologia tá aqui. É a descrição, né? É a descrição de tudo que a gente usou. Né? Ó, por exemplo, o que ele está usando aqui? Ó?
As amostras, ó, vamos colocar aqui, ó, foram elaborados 4 formulações. Fórmula 1 controle, F2, F3, F4 com 0. Desculpa, cada um deles, né? O F1 controle com 0, o F2 com 6, o F3 com 8, o F4 com 10%. Né? As amostras foram avaliadas quanto à composição físico-química, qualidade microbiológica e aceitação sensorial. Tá? Então, a composição físico-química das formulações diferiu, P maior que 0,05, quanto aos teores de umidade, lipídio, proteína e valor calórico. Aqui ele já está colocando, né, o resultado que a gente acabou de olhar ali, né? Só que a gente só fez para a umidade, mas aqui ele já colocou os principais resultados, né? E assim que ele vai analisando, né? Então aqui nós temos o resumo, temos a conclusão, né? E nós temos a introdução do trabalho, de um artigo, material e método. Geralmente no material e método ele vai explicar como foi feito cada um dos tratamentos, cada uma dessas composições, né? Dos percentuais para elaboração do hambúrguer, né? Então aqui ele vai descrever tudo, né? Cada uma, como é que ele chegou em cada formulação, né? Ó, análise sensorial foi realizado, teste de aceitação e intenção de compra por escala hedônica, né? Foram comparados entre si as amostras F1, F2, F3, F4. A avaliação foi realizada com um painel de 50 provadores não selecionados e não treinados, ou seja, eles pegaram... Então ele está descrevendo isso também, né? Os provadores, as pessoas que vão analisar, elas não foram treinadas, né? De ambos os sexos, na faixa etária de 16 a 50 anos, alunos e funcionários, né, desse local. Então aqui, gente, ele está descrevendo o que a gente vai fazer. Então, normalmente, na análise sensorial, vocês vão querer fazer teste de aceitação, vocês vão querer saber a aceitação, né? A intenção, quando eu mudo a formulação em relação a alguma coisa, qual é a aceitação desse produto ou não, né? E a gente vai trabalhar com avaliadores, com produtores, enfim, com provadores, quer dizer, né? Então, aqui foi feita uma análise sensorial. Então, ele está descrevendo tudo o que ele vai dizendo, né? Os atributos avaliados foram cor, ó, os atributos avaliados foram cor, aroma, sabor, textura e aceitação global, utilizando uma escala hedônica. Parênteses, vocês vão ver isso, ou alguns de vocês já viram, ou provavelmente vocês vão ver isso em alguma disciplina, né? Que vai falar sobre esses instrumentos para avaliar, né? Para avaliar a aceitação, para avaliar essa análise sensorial, intenção de compra, né, que tem lá as escalas. Análise estatística, ó. Então, análise estatística descritiva dos resultados das análises físico-químicas dos hambúrgueres foi feita através do cálculo da média e desvio padrão, com dados de 3 repetições, né? Então, olha só, eles usaram média e desvio padrão, tá? Então, é análise descritiva. Na avaliação sensorial, né, foi realizada a análise de variância nova e a comparação de médias foi feita pelo teste Tuck e a 5% de probabilidade, aí usando o programa lá, ViewStat. Então, aqui nós temos análise estatística, né? Então, é isso que a gente quer aprender hoje, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Na verdade, a gente já sabe fazer média, sabe fazer desvio padrão, né? A gente vai representar, então, as amostras através de média e desvio padrão e fazer a análise sensorial da análise de variância, né? E comparar as médias pelo teste Tuck que a gente viu na aula passada. Então, o teste Tuck, ele me permite atribuir essas letrinhas, né? Ó, letrinhazinho, Bzinho, nanana, porque eu venho aqui e vou olhar quem difere de quem estatisticamente, né? Com tantos por cento de confiança. É isso que a gente vai fazer. Tá? Deixa eu só mostrar aqui. Tinha um aqui, ó. Aqui. Então, aqui nós vamos fazer, por exemplo, o perfil sensorial de hambúrgueres de carne de búfalo, sem e com adição de fibra de laranja. As formulações estão entre média, mais ou menos, e o padrão. O perfil sensorial que a gente observou, que foi observado nesse artigo, foi a aparência, a textura, sabor, aceitação geral. Tá? Por que não tem letrinha aqui? Porque a gente observar, ele vai dizer aqui, ó, na análise sensorial não houve diferença significativa entre as amostras. Dessa forma, a elaboração dos hambúrgueres com adição, né, enfim, tá interpretando. Então, poderia ter colocado todas as letrinhas iguais ou não ter colocado letrinhas, como ninguém diferiu de ninguém, não colocaram letrinhas. Tá? Bom, então é isso. Então, é isso que a gente quer chegar hoje. A gente quer montar uma tabela desse formato aqui. Desse formato aqui, que já vamos colocar as letrinhas, né? Então, para isso, gente, eu vou mostrar primeiro para vocês, né, o que seria aqui. Deixa eu só fechar aqui, fechar aqui.
E aí eu vou abrir para vocês aqui, ó. Então, digamos que eu quero fazer uma análise sensorial, né, da batata palha. O que eu quero observar da batata palha? Eu quero observar alguns atributos, como cor de queimado, sabor da batata palha, né, gosto salgado, sabor ranço, né, crocância. Então, são alguns atributos que a gente vai avaliar. Como é avaliado isso, gente? Bom, o que foi feito aqui, ó? Se a gente observar, foram avaliados 4 marcas diferentes. Visconti, Della Nonna, Yoki, Maritex. Tá? Esses dados a gente foi fornecido para um professor, tá? Então, são dados reais, eu só estou traduzindo aqui para vocês. Então, eu quero comparar essas 4 marcas, tá? Para evitar problema, né? E isso também vocês vão aprender na análise sensorial, como atribuir cada código, né? Como fazer esses códigos, porque a gente não vai usar o nome da marca, a gente vai atribuir códigos para não saber que marca que é, números aleatórios, né? Inclusive lá no pratinho também vai ser aleatório, né? Então a gente vai ter um código, esses números então são códigos que foram atribuídos, tá? Não tem relação nenhuma com nada, tá? Bom, para analisar isso, né, muitas vezes a gente busca, no IFE pelo menos, a gente busca pessoas que estão aí disponíveis, a gente anuncia quem quer participar da análise sensorial. Então, a gente vai ter os avaliadores. Para esse exemplo aqui, eu tenho 15 avaliadores. Tá? Então, a gente vai ter 15 avaliadores. E como que eles vão avaliar isso, né? Então, eles vão lá, vão provar, vão cheirar, né? A gente vai pegar as amostrinhas, vamos cheirar, vamos olhar, né? Isso vocês vão aprender, não é comigo, né? Mas eu estou comentando com vocês. Aí, gente, vocês também provavelmente vão ter, né, lá na aula, aprender as escalas para avaliar, tá? Então, isso aqui não é comigo nesse momento, né? Mas vocês vão saber que tem escala hedônica, aí eles chamam escala hedônica facial, que é olhar as carinhas, tu pode marcar uma carinha, né? Pode ser gostei muitíssimo, né? Desgostei muitíssimo, gostei muito, gostei, não gostei, em categorias, né? Então, nessas categorias, a variável, se eu usar as categorias, ela vai ser qualitativa, né? Eu posso criar, assim, que a pessoa marque um quadradinho, né? Eu posso criar, a que eu mais gosto, na verdade, é essa daqui, ó, que é uma linha, onde a pessoa marca aqui um traço, né? Por exemplo, vai de 0 a 9 centímetros entre as âncoras, acho que é. Enfim, 10 centímetros toda essa régua, né? E a pessoa marca aqui onde ela quer, que vai de desgostei extremamente até gostei extremamente, né? E aí, o que ela pode fazer aqui? Ela pode marcar, né, um sinalzinho, e depois a gente vem com uma régua e vai ver quanto que deu aquele valorzinho, de 0 a 10 centímetros, por exemplo, né? E usa o valor que deu. Então, vai ser uma nota quantitativa, ou a pessoa pode anotar também um número de 0 a 10, né? Então, uma nota, ela vai atribuir uma nota para aquela situação, né? Então, isso aqui são escalas, tá? Que vocês vão estudar provavelmente. A escala de intenção de compra vai de certamente eu compraria, provavelmente compraria, talvez, né? Outro exemplo de ficha que a gente pode ter aqui, ó. Descritiva quantitativa, né? Aqui, ó, a cor vai pouca ou muita, e aqui pode colocar nota ou pode colocar um tracinho, né? Em relação à intensidade de cor, por exemplo, isso aqui é do vinho. Intensidade de cor, brilho, limpidez, né? Coloração vermelho-púrpura, análise olfativa, tá? Então, enfim. Então, vai ser uma nota. A gente vai ter uma nota, né? Então, cada pessoa vai avaliar. E isso são fichinhas que a pessoa vai receber. Então, cada pessoa, né? Eu, a Isabel, a Marina, a Mariana, a gente vai receber, então, uma fichinha. A gente vai colocar os nossos dados, tá? O nome muitas vezes é opcional, né? E aí a gente vai colocar ali as notas. Depois que eu tenho todas as fichinhas, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá no Excel digitar esses valores, né? Como que a gente vai digitar, prof? Né? Então, por exemplo, aqui. Eu atribuí código, eu não quis colocar nome aqui. Então, eu peguei lá o nome de uma pessoa, fichinha por fichinha, e coloquei nome 1, 2, 3, tá? Que fica mais fácil caso a gente se perca. Então, o avaliador 1, por exemplo, que tem a fichinha número 1, eu vou colocar lá quanto que ele deu para o código 602, que é o Visconti, quanto que ele deu para 123, qual é a nota que ele deu para 671, qual é a nota que ele deu para 957. Então, a gente vai digitar todas as notas dele aqui, né, com relação à cor de queimado. Com relação ao avaliador 2, vamos digitar todos os valores aqui,
mesma coisa. Avaliador 3, vamos digitar todos os valores aqui. Aí depois nós vamos para o sabor da batata palha, vamos digitar aqui. Tem várias formas de digitar, também não precisa ser dessa forma que eu estou fazendo. A pessoa pode criar uma planilha separada para cada um. Pode colocar cor de queimado aqui, pode colocar outra variável aqui, e lá se vai. Tá? Enfim, então nós temos aqui alguns atributos, né? Que é cor de queimado, sabor da batata palha, sabor de ranço, gosto salgado, crocância. E a gente quer fazer então uma análise sensorial. Eu quero representar, primeiro, eu quero saber se existe diferença entre as marcas com relação à cor de queimado, né? As marcas diferem com relação à cor de queimado. As marcas diferem em relação ao sabor da batata palha, sim ou não? A média entre os grupos difere em relação ao sabor de ranço? A média entre os grupos difere em relação ao sabor de salgado? E em relação à crocância? É isso que a gente quer saber. Pode ser que eles não vão diferir entre si, né? Então não existe diferença entre as marcas com relação à crocância, todas são consideradas crocante. Em relação ao gosto de salgado, enfim, não sei o que, né? Mas nós queremos representar isso, tá? Então esse é o objetivo da aula hoje, é como que eu faria esses dados reais, tá? Para isso, tá, gente, eu vou falar um pouquinho sobre análise de variância. Quando a gente faz análise sensorial, a nova que eu expliquei na aula passada, que era mais introdutória, que era mais pra gente exercitar como interpretar uma análise de variância, montar as hipóteses, como que eu faço tucking, né, quando existe diferença na análise de variância, tá? Esse material, gente, eu vou usar um material já pronto, tá, que é do Adilson dos Anjos, da Mônica de Caldas Rosa dos Anjos, tá, que é um material que tava na internet, tá? E análise de variância, gente, então a gente usou para um delineamento inteiramente casualizado. O que isso quer dizer? Que a única coisa que estava variando, que a gente estava estudando que estava variando, era o tratamento, ou seja, as diferentes formulações ou as diferentes marcas de um produto. Diferentes marcas de biscoito, diferentes, né, alguma coisa, formulações para um biscoito, tá? Isso é um delineamento completamente casualizado ou um delineamento inteiramente casualizado, tá? Porém, quando a gente faz análise sensorial, né, a gente vai lidar com uma outra fonte de variação. Que fonte é essa de variação? É a experiência dos avaliadores, né? A gente gostaria que todos os avaliadores tivessem o mesmo treino, né? Mas não é assim que funciona. Provavelmente lá na análise sensorial vai ter alunos que já fizeram ou que estão no final do curso de alimentos, vai ter alunos de outros cursos que não tem nada a ver com análise sensorial, que nem tem noção de análise sensorial, vai ter eu, como prof, que não tenho muita análise, não tenho noção de análise sensorial também. Então, as pessoas, elas são diferentes na hora de avaliar, né? Então, para isso, a gente tem que acomodar o delineamento em blocos casualizados, tá? Onde, o que isso quer me dizer? Que cada pessoa vai representar um bloco, tá? É isso, então é melhor a gente usar o delineamento em blocos casualizados, tá? Bom, para isso, então, a gente vai ter lá, na verdade, a gente sempre quer testar o quê? Eu quero testar as hipóteses. Aqui, gente, a gente vai usar análise de variância para quando a gente tem mais de 2 grupos, mais de 2 amostras, né? No caso, se eu tenho 2 marcas, eu posso fazer o teste T, teste de hipótese para 2 médias que a gente já teve numa aula, né? Então, eu poderia fazer o teste T, mas se eu tenho mais de 2, o aconselhado é fazer a nova análise de variância, né? Então, análise de variância, a gente vai montar as hipóteses. Eu posso ter N tratamentos, né? I tratamentos, ou sei lá, né? Aqui está representado pela letra I. Posso ter I tratamentos, né? Então, eu quero comparar a média de tratamento 1 igual a média de tratamento 2, igual a... Ou, ao menos, um tratamento difere de outro, né? É isso que a gente quer. Bom, então, o mais adequado pra gente, né? É para blocos, né? Então, digamos que o modelo matemático que representa essa relação é esse daqui, né? Y e J é o valor da nota, né, de cada um dos tratamentos. Média geral, T é o efeito do tratamento I. BJ é o efeito do bloco J, né? E os erros, né? E a famosa tabela de análise de variância. Então, a nossa tabela de análise de variância, onde a gente tem as causas de variação, que agora a gente vai usar blocos, tá? Onde cada avaliador vai ser os blocos. Então, onde tá os blocos é os avaliadores. São os diferentes avaliadores. Tratamentos são as diferentes marcas, diferentes formulações que a gente vai testar sobre um biscoito, sobre alguma coisa.
né, a variação total e o resíduo, né, que é o que a variação entre blocos, tratamentos e total que me sobra é o resíduo, tá? O teste F, então, que a gente vai comparar lá no final, a gente vai comparar essa estatística F pelo p-valor, enfim, vai saber se a gente vai aceitar ou rejeitar essa hipótese, tá? E aí, se a gente rejeita a hipótese, se ao menos uma média difere das demais, a gente vai ter que fazer um teste Tukey, né? Então, a gente vai ter que fazer um teste Tukey para saber quem difere de quem, né? E aí que a gente vai usar, né? Aqui também tem um exemplo mostrando para vocês, né? E atribuir as letrinhas lá no final, aprender a atribuir as letrinhas. Aqui tem um exemplo de teste Dunnit também. Então, aqui, por exemplo, ó, notas de 0 a 10 para 3 diferentes tipos de patês. Então, os tratamentos são diferentes tipos de patês. Tratamento 1, 2, 3. E a pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nós vamos chamar de blocos essas pessoas, porque elas têm experiências diferentes. Então, a gente quer saber o quê? Qual seria a minha hipótese? Que a média do tratamento 1 igual a média do tratamento 2, igual a média do tratamento 3, ou hipótese que ao menos uma média difere de outra. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui, gente, eu vou usar o Excel para fazer isso, tá? E a gente pode querer saber também se teve efeito de blocos, né? Será que teve efeitos de bloco ou não? Né? Para saber se tem efeitos, tem uma variação entre os avaliadores ou não. Faz sentido ter feito blocos ou não. Tá? Tudo isso a gente permite fazer, a gente vai fazer pelo Excel, tá? Então, blocos dos provadores ou avaliadores, tratamentos, né? A gente vai fazer o teste de comparações múltiplas, tá? Então, eu vou passar esse material lá para vocês. Então, a gente vai fazer hoje análise, né? Opa, deixa eu só fechar esse aqui. Então, nós vamos fazer uma resolução desses exercícios, né? Desse aqui. Nós vamos fazer análise de todos esses atributos, né? Um por um, tá? Fazer análise de variância de cada um, fazer a teste de análise de variância de cada um e montar a tabela final em formato de científico, né? Ou de um artigo, ou pro TCC de vocês, tá? Então, esse é o objetivo. Então, para isso aqui, eu já coloquei aqui, ó, o teste Tukey, né? De comparações múltiplas, a DMS, que a gente precisa. E aí, o primeiro atributo, então a gente vai fazer passo por passo.